Boa noite. Boa noite a você que está conosco pela internet, você que tem nos acompanhado, você que entrou agora nesse momento de adoração. Nós temos um único propósito, que é ensinar como conhecer Deus. Nós temos um único propósito, que é ensinar como desenvolver comunhão com Deus e adquirir e tomar posse e viver tudo que Deus proporcionou para nós. Tudo que Deus quer proporcionar para nós. Tudo que Deus tem proporcionado para nós. E é maravilhoso quando nós entramos na presença dele. Quando nós conhecemos ele, desenvolvemos intimidade com ele, temos experiências individuais com ele. E nós percebemos que é tudo muito mais fácil com ele. Muito mais fácil. Com ele, a vida é mais fácil. Bem mais fácil. Porque dentro de nós, ele nos dá a certeza plena de que ele tem tudo sob controle. E isso traz em nós uma paz que é inigualável. Inigualável. Experiências individuais. A experiência com Deus, ela é individual. Hoje nós temos muitos recursos, muitos eventos, muitas igrejas, muitos rituais, muitas teologias e doutrinas diferentes. Mas a experiência, ela é pessoal e individual e única, própria. Não sei como eu explicar mais, ou se mais redundante do que isso. E o erro que nós cometemos muitas vezes é querer que as manifestações de Deus, que são verdadeiras, na comunhão, na igreja, nas reuniões, elas sejam suficientes para nos sustentar em Deus, para nos sustentar na fé. E elas não são. Desde os primórdios, desde quando Deus começou a querer se relacionar com o homem, e eu posso dizer desde Adão, a experiência sempre foi pessoal, sempre foi individual. Para exemplificar isso, eu peguei 3 passagens na Bíblia, em Gênesis. Você pode começar abrindo a sua Bíblia em Gênesis. Vamos começar por Gênesis 12. De como é necessário ter experiências próprias com Deus para desenvolver o propósito, o chamado, para escutar dele, para saber a direção. E nessa direção tem todas as coisas que nós precisamos aqui, desde a paz, a confiança, a certeza, a prosperidade, tudo que diz respeito à nossa vida. Para nós andarmos de maneira confiante, com fé, é preciso que a gente tenha experiência individual com ele. Mas isso não é uma coisa de agora. Vamos começar em Gênesis. Eu vou pegar esse exemplo aqui. Uma das frases que a gente vê muito no Novo Testamento com respeito a Deus é que ele fala assim: Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os patriarcas, como são chamados pelos judeus. E fala-se muito assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu sirvo ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E essa frase ainda é muito repetida hoje.
No exemplo lá que foi citado para Jesus, um dos exemplos que foi citado para Jesus, quando fala Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Jesus usa o exemplo para dizer que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Porque Deus trouxe vida para eles à medida que Deus se manifestou com eles. E Deus se manifestou a cada um deles enquanto eles estavam vivos aqui na terra. Só que o que eu quero falar hoje sobre esses três exemplos de Abraão, Isaac e Jacó é que cada um deles precisou ter a sua experiência com Deus. Vamos começar por Abraão. Gênesis 12, versículo 1, 2 e 3. Livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, mais fácil de abrir, mais fácil do que ele é o Apocalipse, que é o último. Gênesis 12. Depois que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, depois que Abraão saiu de Harã, ele foi para Ur dos Caldeus com seu pai Terá. E em Ur dos Caldeus, Deus então falou para Abraão e disse assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, nessa época ele não tinha mudado de nome ainda: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, e tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Deus falou com Abraão. Abraão buscou a Deus, e Deus se manifestou para ele. Deus falou assim: eu tenho um propósito com você. Depois de Noé, Abraão foi o primeiro homem a buscar a Deus, segundo a Bíblia. Outros podem ter buscado em outros lugares, mas Abraão foi aquele que se destacou e aquele que foi relatado. E eu creio que aquele foi o que mais buscou a Deus, em detrimento dos outros, porque ele é chamado na Bíblia de o pai da fé. E Deus teve um encontro com Abraão. Abraão teve um encontro com Deus. E eles desenvolveram uma relação de intimidade. E Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Aliás, Abraão saiu de Harã e começou a caminhar pela terra de Canaã. E foram várias as vezes que Abraão teve experiência pessoal com Deus. Desde o fato dele ter ido para o Egito, desde as guerras que Abraão venceu, a guerra de reis, e que Abraão venceu, desde quando Deus promete a Abraão um filho, e quando Deus pede esse filho para Abraão, das alianças que Deus faz com Abraão. Então foram várias as situações em que Deus teve contato com Abraão, porque Abraão buscou essas experiências com Deus. Só que passou o tempo de Abraão e veio Isaac. E no capítulo 26 de Gênesis 26, o que nós temos aqui? Em Gênesis 26, nós temos o encontro de Isaac com Deus. E a pergunta é: mas Deus já tinha falado com Abraão? Deus não tinha dado as orientações de que ele ia ter um filho, que ele ia ter aquela terra por herança? Sim, Deus tinha falado com Abraão. Só que a experiência de Abraão, ela foi a experiência de Abraão.
E então, depois que Abraão morreu, Isaac herdou as coisas, Isaac viveu a sua vida, mantendo aquilo que era o legado de Abraão. Mas chegou um dia em Gênesis 26, que diz assim: sobrevindo a fome à terra, além da primeira que houve nos dias de Abraão, foi Isaac, filho de Abraão, a Gerar, visitar Abimeleque, rei dos filisteus. Então apareceu o Senhor e disse: não desça para o Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras, e na tua descendência, na de Isaac, serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra. Abraão obedeceu. Abraão caminhou comigo. Abraão teve experiências pessoais comigo. E ele guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac então ficou na terra de Gerar. Isaac escutou Deus. Isaac teve experiência com Deus. Por que foi necessário que Isaac tivesse experiência com Deus? Por que foi necessário que Deus falasse para Isaac tudo aquilo que ele falou para Abraão? Porque por mais que Isaac tivesse escutado as coisas que Deus disse a Abraão, por mais que Abraão tivesse passado aquilo para Isaac com veracidade, Isaac sabia que era verdade. Para andar em fé, Isaac precisava ter a experiência dele com Deus. E ali Deus falou com Isaac, e mais para frente mostra como Isaac caminhou com Deus, ele foi abençoado numa terra de sequidão, em que não havia como plantar, mas Deus deu a Isaac a direção para abrir os poços, ele abriu os poços, e os poços que ele abriam dava água boa, os outros não davam. Poços esses que estão abertos até hoje, literalmente até hoje estão abertos lá, naquela região. E a gente percebe que Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, e aí vem Jacó. Isaac teve 2 filhos, o mais velho Esaú, o mais novo Jacó. Pela linhagem, pela questão patriarcal, Esaú deveria ser aquele que ia herdar a bênção de Abraão, Isaac e Esaú. Seria assim. Só que tem um detalhe nessa passagem, nessa questão, que é importante. Sabe qual? Esaú não teve uma experiência com Deus. Jacó teve. Gênesis 28, no versículo 10. Depois de ter enganado o pai, surrupiado a bênção do irmão mais velho, a bênção da primogenitura, depois de ter aprontado o tanto que ele aprontou, Jacó saiu fugido de volta para Arã, de onde Abraão tinha saído. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Gênesis 28, 10. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois o sol já tinha se posto. Estava caminhando em direção a Arã, um lugar que ele não conhecia, porque Isaac tinha fixado residência em Berseba, e já estava velho. E ele então, de volta nesse caminho, passou a noite naquele lugar, pois o sol já era posto. Tomou uma das pedras do lugar e colocou-a como travesseiro, e ali se deitou para dormir. E ele sonhou. E eis que havia uma escada cujo topo atingia o céu.
e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e sou o Deus de Isaque. Observe, eu sou o Deus de Abraão e sou o Deus de Isaque. Ainda não sou o Deus de Jacó, mas iria ser. A terra que estás agora deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que tenho falado. Despertando Jacó do sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, porta do céu. E Jacó deu o nome daquele lugar Betel. Fez ali um altar e seguiu em frente, sendo Jacó. Mais tarde, quando ele volta, já com famílias e filhos, e 12 filhos, no Vale de Jaboque, novamente ele tem um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, ele deixa de ser Jacó e passa a ser, então, Israel, que é o nome do povo dos israelitas, o povo de Israel. Mas, independente do povo de Israel, independente da história, independente das coisas que houveram, que são relatadas, o que eu quero deixar como ensino para nós hoje aqui, o que eu aprendo com esse texto é da necessidade de cada um ter a sua experiência individual com Deus. Deus, ele quer falar com você. Deus, ele quer falar com você. Deus, ele quer se manifestar para você. Deus, ele quer mostrar o coração dele para você. Deus, ele quer despertar em cada coração a fé. Deus quer despertar em cada coração o amor. Deus quer despertar em cada coração a graça e a verdade. Deus quer se manifestar a cada indivíduo. Só que é necessário que esse indivíduo ele esteja disposto. Entenda, os planos de Deus eles não se frustram, até porque Deus ele está fora do tempo. Então ele sabe todas as coisas. Ele já viu tudo que aconteceu, acontece e acontecerá. Deus ele está no começo do mundo, ele está no fim do mundo. Ele já viu todas as coisas. E ele tem planos e propósitos para a salvação de todas as pessoas. Deus tinha um plano com Abraão. Quando Deus começou a falar com Abraão, quando Abraão buscou a Deus, Deus colocou um propósito nele. Abraão morreu e esse propósito passou para Isaque. Se fosse seguir pela questão da primogenitura, Esaú seria aquele que iria então herdar a bênção. De repente vem Jacó no meio da história. Por quê? Porque Abraão buscou a Deus, teve experiências individuais com Deus. Esaú buscou a Deus, teve experiências pessoais com Deus. Esaú não buscou. Mas Jacó, ele buscou a Deus. Ele surrupiou a bênção de primogenitura que o pai ia dar para ele, porque ele sabia como isso era importante. Porque ele cria. Porque uma bênção, você impor a mão sobre alguém, abençoar ela, não tem valor nenhum. O ritual não tem valor nenhum se não for acompanhado de fé. E Jacó, ele fez aquela enganação toda porque ele acreditava. E o acreditar fez com que ele buscasse e tivesse experiências pessoais com Deus.
Os planos de Deus, aquilo que Deus fala com uma pessoa, ela se cumpre. Sempre vai se cumprir. Se não for com aquela pessoa, vai ser com outro. Só que Deus sempre tem alguém na frente. Sempre tem alguém que é aquele que teve a oportunidade. Sempre tem alguém que é aquele que recebeu a palavra. Sempre tem alguém a quem foi dado a chance de dizer assim, você pode ter experiências comigo. E hoje, esse alguém é você. Hoje, esse alguém é você que está escutando essa mensagem. Deus falando com você assim, eu quero que você tenha experiências comigo. Eu quero que você ande em fé. Eu quero que você ande em poder. Eu quero que você seja salvo. Eu quero resgatar você. Eu quero que você ande no caminho de felicidade. Deus fala para você hoje, eu tenho um propósito para a sua vida. Mas se você não quiser, o propósito que Deus tem de se manifestar em você e através de você, vai ser para outro. Porque não depende de Deus. Deus está aberto para as manifestações. Depende dos corações quererem ter experiências individuais com Ele. Deus fala a cada um para despertar o coração fiel, o coração que crê. Mas os planos de Deus não se frustram. As pessoas se frustram com os planos de Deus. Por quê? Porque muitas vezes não são os planos dela. Às vezes ela quer outra coisa. Ela segue por um outro caminho. Ela quer uma outra direção. Os planos de Deus, eles jamais se frustrarão. Eles sempre irão cumprir o seu propósito. Mas as pessoas, elas é que muitas vezes não aceitam, não entendem, ou não procuram entender por falta de intimidade com Deus, não buscam, ou não creem, ou muitas vezes é porque é tinhoso mesmo. É porque tem um coração duro e fala, não quero, e pronto, entendi, e não quero. E aí, nesse caso, as pessoas saem frustradas com Deus, não por causa de Deus, mas porque aquilo que Deus tem para ela não é o que ela quer. Porque o coração dela, a vontade dela não está alinhado com a vontade de Deus. E esse alinhamento ele só dá na medida que nós nos dispomos a ter experiências individuais com Deus. Experiências individuais. Deus, ele quer se mostrar completo para você. Deus, ele quer se mostrar pleno para você. Deus, a manifestação de Deus dentro do indivíduo, ela é plena. Entenda. Uma característica da onipresença de Deus, ou talvez eu entendo que a única característica da onipresença de Deus, é que Deus, ele pode estar dentro do meu coração completo e pode estar dentro do seu coração completo. Não existe um pedacinho de Deus em cada pessoa. Dentro de mim, Deus não está pela metade. Ele não está sentado aqui comigo pensando em você. Deus, quando Ele está comigo, quando eu estou conversando com Ele, quando eu estou orando a Deus, quando eu estou desenvolvendo a minha intimidade com Deus, Deus ele se apresenta para mim plenamente, com todo o poder, com todos os olhos dele estão me escutando. Simultaneamente, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que estiver orando, Deus está pleno com aquela pessoa, Deus está completo, Deus está escutando e atendendo àquilo que que a pessoa está pleiteando, aquilo que a pessoa está orando, aquilo que a pessoa está pedindo. Deus ele não fica um pedacinho em cada um, subdividido. Ele é pleno, isso é uma onipresença, uma presença plena em todos os lugares. E que lugares são esses? Deus está vagando. Quando eu achava que Deus era onipresente antes, eu achava que Deus estava vagando a energia que envolve a terra. Mas hoje eu entendo que Deus ele foi pleno com Abraão, ele foi pleno com Isaac, ele foi pleno com Jacó, ele foi pleno com Moisés, com José, com Davi, com qualquer um que buscou a Deus de verdade. Deus se manifestou plenamente para eles e estabeleceu um propósito, uma vida, uma direção, um sentido. E Deus é pleno com cada pessoa que quer ter experiências com Ele hoje. Basta que para isso a pessoa também queira. Deus, ele está totalmente dentro de cada pessoa. Totalmente. E por que eu falo isso? Para que você entenda que é necessário que você tenha essa experiência individual com Deus, que você busque essa experiência individual com Deus, que você queira, que você deseje.
Deus, ele não se move como a gente, dentro de uma questão de tempo e espaço. Deus, ele não evolui. Deus, ele não aprende coisas. Deus, ele é completo. E essa plenitude de quem ele quer colocar dentro do nosso coração, dentro daquilo que nós podemos suportar, dentro daquilo que nós podemos compreender. Eu tenho uma compreensão de Deus hoje, de intimidade com Ele, muito maior daquilo que eu compreendi há 30 anos atrás. 30 anos atrás eu era jovem, inexperiente de muitas coisas, principalmente da necessidade de buscar a Deus. Ah, se eu soubesse hoje, se eu soubesse lá atrás o que eu sei hoje, em relação à comunhão com Deus, como eu buscaria mais? Como eu buscaria mais? Como eu procuraria ter mais experiências com Ele? Mas, hoje eu tenho entendimento. Creio que daqui a mais de 30 anos eu vou ter mais experiências com Deus. Só que Ele é imutável. Só que quanto mais eu busco Ele, mais essa experiência ela vai crescendo em mim. Essa experiência é individual, essa experiência é minha, essa experiência é única. Por que isso acontece comigo? Porque eu sou pastor, porque eu fui chamado, porque uma coisa diferenciada, porque eu sou isso, aquilo outro. Não, só por uma única razão, porque eu quis. O propósito de Deus na minha vida, ele só se deu por um motivo, porque eu quis comunhão com Deus, porque eu quis buscar a Deus e Ele então estabeleceu dentro do meu coração qual era a vontade dele para a minha vida. Um dos problemas que as pessoas encontram hoje em relação ao propósito de Deus, porque associa o propósito de Deus a um propósito na igreja, um chamado ministerial, um cargo na igreja, ou ser pastor, ou ser evangelista, ou ser cantor, essas coisas que estão no âmbito da comunhão com a igreja, com o corpo, ou no âmbito muitas vezes da instituição. Quando você busca a intimidade com Deus, o propósito que Ele tem para você é muito mais profundo, tem a ver com a sua vida, tem a ver com a idiosincrasia, tem a ver com quem você é, com as suas qualidades, com as construções psicológicas, com a construção da sua personalidade, tem a ver com tudo que você é. E muitas vezes Deus tem outros propósitos para você que não estão ligados a uma igreja, especificamente. Mas é um propósito que você vai andar com Deus e Ele vai manifestar a graça dele e o poder dele através de você, onde você estiver. Pessoas que têm comunhão com Deus manifestam a graça com trabalhos comunitários, ajudando as pessoas, orando pelas pessoas, amando, abraçando, servindo, cuidando de gente. Isso não está diretamente atrelado à vida ministerial ou à obrigatoriedade da igreja. As pessoas confundem muito a forma de as experiências com Deus hoje, a experiência comunitária, com a experiência pessoal. A experiência comunitária que eu falo é a experiência na igreja, nos momentos de adoração, nos momentos em que a gente está ali fazendo um ritual de adoração, buscando a Deus. Aquele momento com todo mundo junto ali, sim, ele é verdadeiro, porém ele é muito amplo. Em qual sentido? No sentido do horário, no sentido do espaço, no sentido do local, no sentido do tempo, no sentido de que tem alguém dirigindo a reunião, no sentido do ritual, você está ali voltado a um ritual e quando aquele ritual se encerra, você então vai e para. Isso é superficial, é verdadeiro, mas superficial. É um lugar para empurrar você para um outro canto. E esse outro canto são experiências pessoais que você precisa ter com Deus. Hoje as pessoas estão tentando se alimentar de Deus somente nas igrejas, e por isso que tem tanta gente vazia. Por isso que tem tanta gente que sofre, que não consegue evoluir, que não consegue ter paz, que não consegue... Por quê? Porque acha que só vai conseguir ter uma resposta de Deus se for na igreja. E tem muitos pastores que pregam isso, por incrível que pareça. Tem pessoas que colocam a si como intermediários de Deus e falam assim, você só vai conseguir a bênção se for através de mim. Você vai conseguir a unção de Deus se for através de mim. Você só vai conseguir a bênção se for através da igreja. E não é assim. Você vai conseguir essas coisas, você vai conseguir ter uma plenitude de vida, você vai conseguir ter um entendimento sobre quem você é e qual o propósito de Deus para a sua vida, à medida que você aumentar na comunhão com Deus.
A igreja, ela é um preparatório para um lugar, ela é um caminho, ela é uma direção. Sempre foi assim, desde que foi instituído. Veja bem, quando Jesus andou sobre a terra, ele conversava com muitas pessoas, mas os relatos que nós vimos lá, das experiências transformadoras, foram relatos individuais, de pessoas. A Bíblia está cheia de relatos de pessoas que foram curadas. Jesus curou aquele, Jesus falou com aquele, Jesus orou por aquele outro, Jesus libertou aquele outro. E no que diz respeito, inclusive, aos discípulos, que depois viraram apóstolos, Deus ele se manifestou a cada um deles. No caminho de Emaús, quando aqueles discípulos viram Jesus, não nos ardia o coração quando ele falava. Não era ele, era ele. E voltaram para Jerusalém, porque essa foi a direção que Deus tinha dado, permanecer em Jerusalém. Até que do alto seja revestido de poder, eles voltaram e permaneceram. Quando houve o revestimento da igreja no dia de Pentecostes, por mais que tenha sido uma manifestação comunitária, o Espírito Santo caiu sobre aquelas pessoas, elas começaram a falar em línguas, mas ele caiu dentro de cada uma daquelas 120 pessoas que estavam lá, que começaram a falar em línguas. E era uma experiência individual, experiência essa que continuou depois que eles saíram dali. Tanto continuou que quando houve uma perseguição na igreja, que eles se espalharam, onde eles foram, eles levaram aquilo que eles tinham. Eles não levaram a reunião, eles levaram a experiência individual com o Espírito Santo. E à medida que eles foram caminhando, essa experiência foi indo com eles, pessoas se agregavam a eles. Para quê? Para que essas pessoas também tivessem experiências individuais com Deus. E hoje, depois de tantos anos, nós vemos uma multidão de igrejas, uma multidão de denominações, uma multidão de ministérios, uma multidão de rituais diferentes. E esses rituais, na maioria das vezes, ela enche tanto a cabeça das pessoas que elas se esquecem que a única coisa que importa, a única coisa que vai trazer uma direção, a única coisa que vai fazer com que a gente de fato viva a vida em Deus são as experiências individuais que nós temos com Ele. A sua experiência com Deus é a sua experiência com Deus. Por mais que eu tente falar daquilo que eu vivo em Deus, você jamais vai compreender na medida, a não ser que você também tenha as mesmas experiências. É muito comum quando eu vou conversar com pessoas e vou falar sobre as minhas experiências com Deus, por exemplo, jejum, experiências de jejum. Então eu tenho jejuado, tenho experiência de jejum. Eu sei o que é jejuar, eu sei como é ficar o dia todo sem comer. Eu sei o que acontece no meu corpo, na minha mente, nas minhas emoções. Quando eu vou conversar com alguém que a pessoa começa a relatar coisas desconexas, eu olho assim e falo, essa pessoa não jejuou. Não jejuou porque ele não passou por esse processo. Mas quando eu vou conversar com pessoas, que eu conto a experiência, a pessoa depois comenta outra, eu falo assim, rapaz, a minha aconteceu assim, que comigo também aconteceu assim, em tal período, você começa a perceber que é uma conexão de informações, porque elas passaram pela minha experiência. Fica fácil de a gente conversar, porque as experiências foram as mesmas. Da mesma forma, quando você conhece pessoas que amam a Deus, que têm experiências com Deus, a conversa é a mesma. Não tem como ser diferente. O David Robson ele conta uma figura de, como é que eu posso dizer, uma parábola que ele conta. Ele fala assim: se você pegar duas pessoas e colocar uma do lado, numa margem do Rio Amazonas, e outra na outra margem do Rio Amazonas, e tem 200 quilômetros de uma margem para outra, e você deixar elas lá, sem se verem, e elas tiverem experiências com Deus, elas buscarem experiência com Deus, depois de 20 anos, quando elas se encontrarem, elas vão dizer assim, poxa, naquele período aconteceu assim, 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 eu orei, Deus falou assim comigo. E o outro vai dizer, comigo também aconteceu assim, assim, e foi do mesmo jeito, Deus falou assim, assim comigo. E eles vão começar a compartilhar as histórias, eles vão ver que houve uma mesma experiência, experiências similares com eles. Por quê? Porque ainda que eles sejam indivíduos diferentes, mas o Deus a quem eles buscavam era o mesmo. E não tinha como Deus falar diferente. Ainda que Abraão tivesse
numa época em que a cultura, o mundo, as sociedades eram totalmente diferentes daquilo que nós somos hoje, mas da mesma forma como Deus falou com Abraão e disse: eu tenho uma terra para você, eu tenho um propósito para você, anda comigo e você vai ser uma bênção. Do mesmo jeito hoje, se a pessoa buscar a Deus com a intensidade que Abraão buscou, Deus vai dizer para essa pessoa: eu tenho um propósito com você, eu tenho uma terra para você, eu tenho algo para você caminhar. E por que eu sei disso? Porque comigo foi assim. Quando eu busquei a Deus, Deus falou assim: eu quero que você faça algo. Eu quero que você ensine as pessoas a ter experiência comigo, assim como você tem. Mostre a elas como é fácil. E aí eu digo para você, como é difícil mostrar que é fácil. Como é difícil mostrar para as pessoas da simplicidade da vida no Evangelho. Porque é tudo cheio de condenação, é tudo cheio de regras, de dogmas, de rituais e tantas coisas que as pessoas vão juntando ao longo do tempo, vão associando, associando, associando. E o que acontece? Acontece que com tanta associação fica difícil a pessoa assimilar que Deus é simples. Fica difícil assimilar que é tão fácil me chegar a Deus, é tão fácil escutar a voz de Deus dentro do meu coração. E aí nessa multidão de religiosidade, nessa multidão de dogmas, nessa multidão de rituais, as pessoas ficam sem um propósito. Ficam vazios, ficam na superficialidade, não conseguem se alimentar o suficiente, não conseguem entender que Deus ele quer se relacionar, porque além do propósito de uma direção para essa vida, Deus tem algo muito mais profundo, muito mais completo. O amor dele é derramado no nosso coração e nos dá uma confiança, uma certeza dessa vida e para a próxima. Mas para isso é preciso que a gente queira buscar essa comunhão com Deus. E isso não depende mais de Deus. Da parte dele está pronto. Da parte de Deus tudo está completo. Agora e da minha parte? E da sua parte? Que tanto nós queremos? Que tanto nós buscamos? Que tanto nós almejamos por uma comunhão de fato, de verdade com Deus? Essa é a pergunta que eu deixo aqui, porque Deus ele não mudou. De Abraão para cá, ele é o mesmo. Talvez a forma de se manifestar, devido às mudanças culturais, tempo, espaço, tenham sido diferentes. Não, uma mudança houve, sim. A mudança que houve foi a mudança que Jesus morreu da cruz. Só que foi uma mudança para melhor. Porque se antes Deus falava de fora para as pessoas, hoje o Espírito Santo ele pode estar dentro de nós e falar de dentro para fora. Do coração para a mente. Se antigamente você precisava fazer alguns rituais, alguns procedimentos para se achegar a Deus, esses procedimentos hoje ficaram muito mais simples. Não precisamos colocar uma montanha de pedras e ficar ali horas esperando para adorar a Deus. Isso foi numa condição lá atrás. As pessoas tinham um entendimento diferente. O próprio Abraão tinha um entendimento diferente. Mas o próprio Abraão, quando ele compreendeu quem Deus era, quando ele começou a ter comunhão com Deus, isso ficou mais fácil para ele. E hoje ficou muito mais fácil ainda porque nós temos Jesus que morreu naquela cruz e abriu a porta. Porque se antes precisava que o sacerdote intercedesse pelas pessoas, hoje não precisa mais. Se antes precisava de um profeta para dar uma direção para o povo, hoje não precisa mais. Hoje o caminho está aberto. Hoje a porta está aberta. Hoje a ponte está no lugar. Hoje Deus está totalmente aberto para que aqueles que buscarem Ele, todo o coração, aqueles que buscarem Ele com verdade, com fé, recebam da plenitude, da graça, de tudo aquilo que Ele tem. Recebam a plenitude de Deus dentro do coração. E se você quer receber a plenitude de Deus dentro do seu coração, só basta que você busque. Só basta que você queira.
Amém? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Agradecemos pelo teu amor e pela tua graça. Oramos por cada pessoa que escutou essa palavra, para que ela seja cheia do teu Espírito e para que o teu amor alcance o coração dela e ela sinta o desejo de desenvolver experiências íntimas e pessoais contigo. Assim como Abraão teve experiência com Deus, assim como Jacó, assim como Isaac, assim como José, assim como Moisés, cada um deles buscaram ao Senhor com sinceridade e verdade e encontraram. Assim também nós podemos buscar hoje. Então eu oro para que desperte no coração de cada um o desejo de buscar mais e mais ao Senhor. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por teu amor em nossos corações. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome daquele que conquistou todas as coisas por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus seja louvado na sua vida. Você seja cada dia mais abençoado e tenha cada vez mais experiências pessoais com Ele. Deus te abençoe.